Fala galera, tudo bem? Agora eu vou falar para vocês sobre as ondas. O que são ondas? Ondas são perturbações que acontecem em um meio, né? Pode esse meio ser tanto material quanto pode ser no vácuo, né? A gente vai ver que a gente tem alguns tipos diferentes de onda. Então a onda é uma perturbação que pode acontecer em algum objeto ou algum lugar, tá? E tem alguns meios de propagação e formas dessa transmissão de energia, ok? Aqui tem um exemplo de uma onda, tá? Toda onda, ela possui o vale, né, que é a distância aí entre mais ou menos metade dessa onda e essa partezinha que fica mais para baixo. Ela tem essa crista, né? E a distância entre dois vales é chamada de comprimento de onda. E a distância entre as duas cristas também é chamada de comprimento de onda. A amplitude dessa onda, ela se dá da distância entre a metade dessa onda e o ponto mais alto aqui da crista. Certo? Então, a frequência dessa onda, ela é dada pelas oscilações que essa onda possui, ok? O comprimento da onda é a distância entre os dois vales ou as duas cristas, e a amplitude é a distância, né, dessa metadinha até o pico máximo aí da crista ou do vale, tá certo? Nós temos dois tipos de onda, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas se propagam em material sólido, né? Em matéria, como por exemplo, uma corda. Se você pega uma corda e outra pessoa segura do outro lado e você faz esse movimento, ela vai fazer, você causa uma perturbação e aí essa onda, né, ela vai chegar lá do outro lado na pessoa, né, que está segurando a corda do outro lado, tá? Então, a onda mecânica, ela necessita de um material sólido, né, para ela poder se propagar. Já na onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo, né? Ela consegue se propagar no vácuo. Então, ela é emitida. A gente tem alguns tipos de ondas que conseguem se propagar nesse meio. Quem são? Luz, som, né? O raio-x, tá certo? Aí nós temos também algumas partículas que são capazes, né, de ocasionar algum tipo de vibração nessa onda. Elas são transversais e longitudinais, tá? As transversais, elas fazem esse movimento aqui, como se fosse um movimento de corda. E as longitudinais, elas ficam retas, tá? Imagina uma mola segurando num canto, ela vai ficar retinha assim, tá? Ela consegue só ser comprimida para frente e para trás. Já no caso das transversais, ela consegue fazer esse movimento que você induz ela a fazer, tá? Você provoca essa perturbação. Já no caso da direção de propagação, nós temos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. As unidimensionais, elas são ondas cuja quantidade de energia que ela vai sendo propagada, né, ela faz o quê? Ela tem uma única direção. Por exemplo, peguei a corda, balancei, ela só vai para aquele lado, tá? Já no caso das bidimensionais, elas conseguem se propagar para direções diferentes, como por exemplo, uma onda ocasionada numa piscina, quando alguém adentra, né? Então ela faz o quê? Ela se expande para direções distintas, direções diferentes. E as tridimensionais, são aquelas que vão se propagar no espaço em 3 dimensões, tá? Como por exemplo as ondas sonoras, beleza? Bom, pessoal, o som, ele é uma onda, né? Então, todo tipo de onda, ele é causado por uma perturbação. Então, as pregas vocais, elas se agitam, né? Para nós podermos falar. E aí,
nessa movimentação, elas acabam se atritando e no atrito produzem o som. O som, ele é lançado para o espaço, né? E aí esse som, ele é captado pelo nosso pavilhão auditivo, que vai entrar lá no tímpano, vai ocasionar as vibrações, né? E essas vibrações vão ocasionar a nossa audição. Aí é outro esquema, tá? Mas o que é importante a gente saber agora é que o som, ele é uma perturbação, tá? Então, o som, ele vai ocasionar uma onda, né? Que vai ser dissipada para que nós consigamos ouvir, né? Tanto a batida que eu dei agora na lousa, na parede, né? E ele vai ter um lugar onde ele vai ser reconhecido, tá? Pode ser na nossa orelha aí, né? Enfim. Orelha feia, né? Enfim. Onde tem essa captação de som, né? E ele pode ser ocasionado por uma infinidade de coisas. O som também, ele é medido por uma unidade chamada de decibéis, tá? E ele pode ser também transmitido na água, tá? Obviamente que essa intensidade é menor, tá? Ou maior, dependendo de alguns animais. Bom, pessoal, eu vou falar agora sobre a luz, tá? Antigamente se pensava que a luz era uma onda mecânica igual ao som, né? Que se propagava, né? Pelo ar, até atingir lá por um meio transparente, os nossos olhos, enfim. Mas aí, com estudos e tudo mais, eles conseguiram perceber que a luz era um tipo de onda eletromagnética, tá? Era uma onda que se propagava, né, pelo meio. Então eu tenho aqui uma fonte de luz, tá? Sol, que vai emanando luz para todos os lugares, certo? Ok? Aí, por volta do século X, um árabe chamado Alhazen, ele fez um experimento com uma câmara escura, né? Aí, aqui dentro da câmara escura, o que tinha? Tinha um buraquinho, né? E essa câmera funcionava, né? Como se fosse, ela tinha uma fonte de iluminação, né? E aí essa fonte de iluminação, ela refletia lá dentro dessa câmara escura a imagem, né, que tinha de cabeça para baixo, ao inverso. Mais para frente descobriram, né, que os nossos olhos eles funcionam dessa forma, como se fosse uma câmara escura, onde a imagem ela é projetada na retina de forma invertida, certo? Com o passar dos anos, né, muito começou-se a estudar sobre a luz e aí começou a perceber que tinham alguns meios, né, ópticos por quais a luz conseguia ou não atravessar. Então nós conseguimos descobrir 3, né? Um é determinado transparente, o outro translúcido e o outro opaco. O transparente, né, é como se a luz passasse totalmente para o lado de lá, certo? O translúcido, essa luz ela causa algo embaçado. Imagina o box do seu banheiro, quando você está tomando banho com vapor, ele embaça. E o meio opaco é um meio que não deixa a luz passar, certo? Outra coisa que pode acontecer também são os fenômenos ópticos, né? Onde nós temos 3 também: absorção, reflexão e refração.
A absorção, imagina que você tem aqui dois meios, né? E aí aqui está incidindo luz. O que acontece? Esse meio, ele absorve toda a luz. Então, quando ele retém a luz, é absorção. Na reflexão, eu tenho também esse meio, tá? Só que a luz, ela reflete, tá? Essa luz, ela é refletida. Por isso que é reflexão. Tá certo? E na refração, eu tenho essa luz passando por esse meio. Tá? E atravessando, como se fosse um copo de água. Sabe? Quando a luz consegue atravessar o copo de água, é isso aí. Agora eu vou apagar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a decomposição da luz branca. E sobre como que essa luz, né? O que aconteceu? O que é a luz branca? Bom, nós temos uma luz que ela é denominada luz branca, tá? Que inclusive é esta luz que eu estou usando neste momento para iluminar o meu quadro, tá? A luz branca, ela é composta por 7 cores, tá? São as cores do arco-íris. Ok? Então, se são 7 cores, se são as cores do arco-íris, eu tenho lá laranja, vermelho, azul, anil, verde, amarelo e magenta, se eu não me engano. Vai ler lá, roxo, enfim. São 7, tá? O que acontece? Quando essa luz branca está incidindo para algum objeto, lembra da absorção? Ele absorve essa luz e essa luz vai refletir somente aquela cor. Por exemplo, por que o céu é azul? Porque Deus é homem. Não, não é porque Deus é homem. Porque a luz do sol está incidindo sobre o planeta Terra, certo? Então, conforme ela incide no planeta, o que o planeta tem de maior composição? Água. Essa luz branca reflete a cor azul no céu. Por isso que o céu é azul. Tá? Da mesma forma que este triângulo aqui da minha camiseta, ele é da cor magenta, porque a luz está incidindo, ele absorve as outras cores e reflete a cor magenta. Certo? Já no caso da luz do preto, né, o preto ele absorve todas as cores. Então ele captura todas. Ok? E quando que reflete branco, ele absorve, tá? E ele reflete todas as cores, ok? Lembrando que quando a gente fala em luz, tá? A gente está falando de coisas diferentes do que, por exemplo, quando a gente mistura pincel com tinta e quando eu misturo luzes. Então eu não tenho cores iguais. Por exemplo, eu tenho as cores primárias da luz, tá? Que são diferentes das cores primárias de tinta. Quando eu tenho as cores primárias da luz, essas cores primárias, quando elas misturam-se entre si, eu vou ter as cores secundárias, tá? As cores primárias da luz, se eu não me engano, são azul, verde e vermelha. Aí, quando a verde mistura com a azul, dá amarelo, que seria uma das cores secundárias. Azul com vermelho, magenta, cor secundária. E vermelho com verde... eu não lembro.
enfim. Eu vou colocar para vocês um link aqui de um experimento muito legal que um rapaz fez, um professor. Eu não tenho as luzes todas aqui, eu não tenho um quarto escuro para poder apagar as luzes para a gente conseguir fazer esse experimento, tá? Mas vou deixar um outro link para vocês lá no blog, para vocês conseguirem acessar e assistir também esse experimento. Eu achei super bacana e tem exercício também para fazer sobre eles, tá bom? Então, quem que descobriu isso, né, da luz branca? Foi Isaac Newton, tá? Ele fez um disco que é chamado de disco de Newton, como se fosse uma pizza, só que ele tem 7 pedaços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada parte é pintada de uma cor, e aí ele colocou esse disco para girar, e aí ele viu que todos eles girando ficavam brancos, tá? Também tem um outro experimento em um vídeo de uma pessoa que fez um disco de Newton, e esse disco de Newton, ele vai girando e vai ficando branco, tá? Tem uma hora que dá pra ver que ele fica bem branquinho, fica bem legal. Dá pra ver de uma forma bem interessante, tá? Então, imagina que quando você vai numa cachoeira, por exemplo, tem lá a queda d'água, e aqui assim tem as pedras, as rochas. E aí eu tenho o sol aqui, certo? Sol iluminando. Quando a gota de água, quando o sol passa pela gota de água, o que vai acontecer? O prisma, a luz branca, ela decompõe para a formação do arco-íris. Então, o arco-íris ele é formado por quê? Quando chove. Por que só quando chove ele é formado? Porque a gota de água da chuva vai refletir essa luz, vai decompor essa luz, e essa luz ela vai vai formar o arco-íris, vai fazer com que o arco-íris seja formado, tá? A mesma coisa acontece aqui nessa região das cachoeiras também, tá? Por quê? Essas gotinhas de água que na queda d'água, né, se dispersam aqui do montante, o raio solar, né, a luz do sol, que é uma luz branca, ela vai ultrapassar e vai formar um arco-íris ali na beirinha da cachoeira. Tá certo? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Até mais. Espero vê-los em breve. Eu tô morrendo de saudade. Um abração e até mais. Tchau, tchau.